Alô, galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Felipe Carregal, né? Vice-jurídico do Vasco, dando entrevista no canal Fanático Vascaíno, do Fábio Azevedo, falando categoricamente que não tem negociação alguma com o Grego, né? Que não existe negociação com o Grego, e o Baran e o Biondi, no canal A Hora Vascaína, ou Hora do Vasco, colocando o Grego na capa e falando em negociações avançadas, né? Esse é o jornalismo esportivo brasileiro, né? Um mentiroso velho e um mentiroso novo, respectivamente Baran e Biondi. Um encerra a carreira de forma melancólica e o outro inicia de forma catastrófica, né? Mentindo, iludindo, né? Os caras só estão atrás de likes, engajamento e monetização. Não há verdade em nada que esses caras falam, né? Inclusive, se você for pesquisar, o jornalista faz um juramento, como o advogado faz, como o médico faz. Acho que é Hipócrates que se chama do médico. E aspas, seria esse, né? Aspas, prometo, no exercício da profissão jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação. Fecha aspas. Cadê o compromisso? Cadê o juramento desses dois aí? Repito, um mentiroso velho e um mentiroso novo, né? E de respeitando o código de ética. Mas, ultrapassado isso aí, vamos trocar ideia aqui. Vou tentar ser rápido, o mais rápido possível, sobre o que o Carregal falou. Vi a entrevista toda, né? Em totum, na íntegra. É até um exercício de vascainidade, né? Mas é importante. Falou bastante coisas lá e eu vou tentar fazer aqui, trazer a lume de forma sintetizada, o mais importante, né? Bom, ele fala, né? O que eu já venho falando aqui há muito tempo. Eu venho falando isso há muito tempo. Os contratos assinados entre Vasco e 777 apresentam muitos benefícios para a 777. Quem me acompanha aqui, eu falei sobre isso e disse que um dia, se houver sentença arbitral e não um acordo para terminar o processo, né, entre 777, Vasco e novo investidor ou novo dono, né, se for majoritário, um dia isso aí vai aparecer e a gente vai ver as coisas que o Salgado, o Osório e o Duque Estrada fizeram em detrimento do Vasco, né? Bom, ele falou, o Carregal, que esse contrato não tinha garantias financeiras, né? E é importante que o novo contrato que venha a ser assinado, diferentemente do que foi feito com a 777, né? Tem que haver uma previsão de garantias financeiras. Os aportes não eram garantias financeiras. Tanto é que o Vasco teve que entrar com uma ação para impedir, supostamente, um aporte, né? Sendo que o próprio Carregal, em dado momento, ele confessa que não seria feito o aporte, né? Se isso é verdade, eu não sei. Mas o Carregal afirma que, em dado momento, a 777 não faria o aporte do ano passado até 31 de outubro, né? Bom, perguntado pelo Fábio Azevedo 3 pontos que pesaram sobre a suspeita do contrato, né? 777 está quebrada, com acusações de crime, de fraude, né? Ponto 1. Ponto 2, descumprimentos contratuais, né? Tipo, não atacar a dívida, né? As dívidas do Vasco, e um abuso do controle da sociedade, né? Por exemplo, fazer empréstimos sem pegar a quiescência do Vasco, sócio também da Vasco SAF, digo clube, né? Sócio da Vasco SAF. Ivanil Ribeiro, Júlio Brandt e Orlando Donin confessaram que não leram o contrato na íntegra, e os 3 eram amarelos, poderiam ter embargado essa assinação do contrato à época, mas não fizeram isso. Então hoje também devem ser cobrados, porque deixaram o contrato ser assinado sem que o Ivanil Ribeiro, Júlio Brandt e o Orlando Donin tivessem lido todo o contrato, provando que os caras queriam tudo menos um Vasco, né, defendido, um Vasco com um respaldo jurídico, né? Bom, perguntou-se para o Carregal, né, o Fábio Azevedo, se ele vai responsabilizar a KPMG
que já quando da assinatura do contrato entre Vasco e 777, essa já havia falido. E ele falou que sim, falou que sim. Falou que tem uma ação da KPMG cobrando o Vasco. Eu pensei que fosse uma execução e não é. Ele fala em ação e se for ação em processo de conhecimento, cabe uma reconvenção. Ou seja, ele discute, contesta o crédito da 777 e fala, opa, nesse mesmo processo aqui eu vou discutir, é você que me deve X, Y e Z, né? Se fosse uma execução não caberia reconvenção, mas como ele falou, o carregal é uma ação de procedimento, de conhecimento, então cabe reconvenção e ele vai correr atrás dos prejuízos que a KPMG promoveu ao Vasco por deixar o Vasco assinar esse contrato podre e impedir que haja qualquer pagamento ou mitigar algum pagamento para a 777 pela feitura de um contrato patético que prejudicou o Vasco à torta e à direita, né? Bom, quem responde pela 777 Carregal, né? Olha, o Carregal falou que até hoje não tem certeza disso e a juíza da recuperação judicial está pedindo para que haja uma prova hoje nesse sentido. Quem representa a 777 a própria 777, está falida, é a EICAP também está falida, tem alguém que manda nela, porque ela é uma resseguradora. Vamos aguardar aí a resposta, os próximos passos para a gente saber disso, né? Bom, o Carregal falou que faltou no contrato anterior pedido de garantias e esse vai tentar, se for conseguir vender, pedido de garantias financeiras para o novo contrato, né? Bom, o Vasco é credor da 777, já falei isso aqui várias vezes, contrariamente ao Fábio Azevedo, que um dia falou que o Vasco, assim que a 777 perdeu o concessionário, o Fábio Azevedo ficou com raivinha, ficou com vingancinha, dizendo que o Vasco queria indenizar a 777. E lá atrás eu falava isso, há um ano e meio, 2 anos, assim que o canal abriu. A 777 vai dever ao Vasco, ela deve ao Vasco pelos descumprimentos contratuais. Um deles, né, pagou só apenas 18% das dívidas que ela fez ao Vasco. A 777 criou dívidas, né, na Vasco SAF e só pagou 18% delas, né? E logo depois, assim que perderam o concessionário, o Lúcio Barbosa e companhia correram com documentos para que não fossem pegos, fugiram, raparam os cofres. Já falei isso aqui várias vezes, né? E fizeram um empréstimo forçado junto à Vasco SAF de 60 milhões sem autorização dos sócios, né? O Clube Regatas Abaixo da Gama. Não atacaram a dívida, abuso de gestão e empréstimo à revelia do Conselho Fiscal, né? Isso aí tudo aconteceu, né? O Carregal tem certeza que a 777 é uma laranja e que a Linderhall está provando no processo que conseguiu penhorar as 31% das ações do Vasco aqui, que a Linderhall tem, né? A Linderhall ajuizou uma ação contra a 777 nos Estados Unidos, conseguiu bloquear os ativos dela. Um desses ativos são os 31%, é o 31%, né? O percentual 31% das ações que a 777 tem na Vasco SAF, né? Então, mais uma prova aí das manobras, né, da 777 como laranja, né? A 777 assinou o contrato, já falida, não era para ter assinado, né? E como o Salgado deixou isso acontecer, né? Qual a responsabilidade do Duque Estrada, que era na época o Carregal? Duque Estrada era o Salomão da época, né? Isso é o mais importante, né? Investigações de comissões aí para assinar um contrato com uma empresa falida, né? E engraçado é que o Carregal e o Fábio Azevedo, no decorrer da entrevista, falam que o Salgado estava bem intencionado. Como se ele deixou assinar um contrato já com uma empresa fraudulenta? Recebeu um estudo da KPMG, não leu, não foi correr atrás, né? Dizem que o Salgado apanha demais, o Carregal e o Fábio Azevedo dizem que o Salgado vem apanhando demais. Está errado, deve apanhar muito mais do que está apanhando aí, né? Jorge Salgado foi chamado para mediação para o seu crédito, não é um trabalhista, e não aceitou. Vamos ver agora a repercussão na recuperação judicial, né? Tem um advogado, supostamente falando em nome do Jorge Salgado, sem autorização dele, esse que o Carregal falou. Acho difícil um advogado falar assim, sem procuração do Salgado, dizendo aí, ó, que não vai aceitar o valor, que vai pedir a impugnação, que vai levar junto com os credores que também não vão aceitar os créditos que estão colocados, vão impugnar o Vasco à falência, né? Cadê a prova dos 70 milhões, né?
centavo por centavo o que foi gasto com esse dinheiro do empréstimo Ponte, né? Bom, seguindo aqui, o vídeo está ficando um pouco extenso, mas é importante esse tema aqui, é muito importante, né? Disse o Carregal que a recuperação judicial era a última saída, não tem jeito, deixaram o Vasco chegar a esse ponto, ou recupera judicialmente ou é a falência, né? Falou que o Conselho Fiscal já apontava 2 anos antes da recuperação judicial a necessidade de haver a recuperação judicial e ninguém fez nada. O Salgado não quis entrar com a recuperação judicial para não colocar o seu nome, obrigatoriamente por lei, responsável por dívidas, né? Como o Pedrinho tem hoje, como a Modelo tem hoje, e vão seguir até a quitação da recuperação judicial, né? Isso já era estudado pela equipe do Salgado, que nada fez, não apresentou a recuperação judicial. Obviamente, com medo de colocar o seu nome, atrelar seu nome às dívidas da Vasco SAF, né? Até onde vai a responsabilidade do Salgado por isso? E a do Pedrinho? E a dos amarelos que não fiscalizaram isso, né? Bom, Carregal falou também que a arbitragem não é culpa do Vasco, que eles indicaram 3 árbitros, os 3 são fidedignos e que houve impugnação injusta e blá blá blá. Pô, pelo amor de Deus, né? 3 impugnações pela 777 aceitas pelo árbitro maior que vai dar sentença, é isso mesmo, né? Parece até que o Vasco não quer resolver a arbitragem, como a 777 não queria resolver o agravo, porque não queria perder definitivamente, como perdeu, o controle acionário, né? Seguindo aqui, sendo bem rápido, para não ficar um vídeo muito extenso, né? O Vasco nunca indicou ninguém impedido, suspeito, disse o Carregal. Mentira, tanto é que eles foram impugnados e foram expulsos, né, da arbitragem, não serão os árbitros, né? Bom, já tem o 4º nome indicado, está em fase de impugnação da 777. Vamos ver se o 4º nome, já apresentado na arbitragem, vai ser impugnado, né? Bom, seguindo aqui, Felipe não recebeu dinheiro algum antes da recuperação judicial. Disse o Carregal que o Felipe recebeu os valores no RCE e que agora, na recuperação judicial, está aceitando um acordo só para os resíduos, né? Juros, etc. E a título de que ele recebeu na frente de um montão de gente que não recebeu até hoje, né? Tem várias de pessoas ali anteriores ao Felipe que não receberam. Então, se a conversa vai boi dormir, né? Bom, Pedrinho está interpelando criminalmente alguém, não disse quem, talvez possa ser o Zé Colmeia, e ele escolhe adversários, né? Porque o Fábio Azevedo xingou, ofendeu muito mais o Pedrinho do que o Zé Colmeia e não está sendo interpelado, e o vice jurídico vai ao canal do Fábio Azevedo dar entrevista. É uma pura de uma sacanagem, né? Bom, qual o futuro do Vasco aí, o Carregal? Perguntou Azevedo. Bom, vamos tentar vender, né? O Pedrinho quer vender, mas tem problemas aí em arregimentar um comprador, tem muitos problemas e tal, né? Vamos aguardar aí, né? Bom, o Carregal abriu a boca e falou que o Botafogo não tinha obtido bons resultados, excelentes resultados depois da SAF. Parece que esqueceu da Libertadores e esqueceu do Brasileirão e que está no Super Mundial, recebendo uma farpela maravilhosa que o Vasco jamais receberá em 2, 3 anos, né? Tá de sacanagem, só pode ser. O Carregal disse que o Vasco está buscando um investidor, não disse qual o percentual que vai ser colocado para esse investidor, né? Chutou lá, mas o chute dele é Vasco minoritário, não querem o Vasco majoritário. Falou em 60 para o investidor, barra dono, Vasco 40, 70-30, logo o Vasco vai ser vendido e vai ficar, a SAF vai ser vendida, colocando o Vasco novamente como minoritário, né? Bom, e falou, temos que arrumar um investidor com credibilidade, né, com grana, planejamento esportivo. Não tem uma proposta oficial, mas tem aí um investidor avançado. E não é o grego, como coloca na capa, já falei no começo do vídeo, o Baran e o Biondi, o mentiroso velho e o mentiroso novo. Bom, seguindo aqui, criticou muito o Zé Colmeia, né, dizendo, olha, tem um cara aí, né, que tudo que o Vasco faz, ele é contra, foi para uma eleição para vereador, foi para uma eleição, subentendido vereador,
usando a marca do Vasco, blá 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 e tal, escolhendo o seu adversário, né? O Fábio Azevedo não fez pior do que o Zé Colmeia, o Wellington Campos também, e o Baran também, dizendo que tinha à mesa uma proposta, inclusive tal do Gui Camarga também, que trabalhava com o Edmundo, dizendo que tinham propostas na mesa e o Pedrinho não quis vender, né? Bom, o Carregal falou que a janela foi muito bem sucedida, que essa última foi muito bem sucedida, que eles trouxeram Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Tietê e tal, de graça, né? Lemos não joga, Lucas Oliveira é péssimo, Lucas Freitas falha demais, está sendo colocado aí porque querem vender o Luiz Gustavo, e o Tietê é o único que está aí jogando, né? Dos que vieram supostamente de graça, né? Disse que foi maravilhosa porque trouxeram o Nuno. Quem era o Nuno quando o Vasco trouxe? Blá, blá, blá e tal, né? Bom, seguindo aqui, ele diz que a arbitragem, né, talvez tenha fim em um ano e meio. Não acho isso crível. E ele vê dois caminhos. Eu já falei isso aqui há muito tempo, né? Ou sentença arbitral ou um acordão para apagar futuros prejuízos, danos prováveis contra o Salgado, como eu falei no começo do vídeo, com contratos leoninos assinados por ele, Vasco, em detrimento da 777. Brincadeira, né? Bom, falou que o Pedrinho fala demais, né? Que ele fala bastante, que é o presidente que mais fala no Rio de Janeiro, e talvez o segundo que mais fala no Brasil, e blá 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 e tal. Eu não confio nisso, né? Bom, diz que... E disse uma coisa para fechar aqui o vídeo, que como eu já falei, dei uma introdução nisso, que a 777 não faria o aporte. Que eles estavam convictos que não faria o aporte. Ora, a tese que eles colocaram para a gente dessa ação seria: eu impedi que houvesse o aporte. Porque se houvesse o aporte, não só 31% estariam prejudicados pelas ações da Vasco SAF, poderia chegar a 39%, e a gente poderia ter 70% das ações bloqueadas da Vasco SAF. Tem alguém mentindo aí, porque o fundamento deles para entrar com a ação foi impedir os aportes para que não houvessem mais ações penhoradas, como já tem 31%. E hoje o Carregal fala claramente que não haveria o aporte. Alguém está mentindo nessa história, né? Então, se não seria feito o aporte, por que não esperou até 31 de outubro, né? E não teria sentença arbitral, não teria nada disso. Tá mal contada essa história aí, né? Bom, falou que vai responsabilizar o Lúcio Barbosa pessoalmente, caso o Vasco venha a perder o processo que está na FIFA lá, discutindo quem tem razão, Ramon Dias ou Vasco. Ramon Dias já ganhou na primeira instância, foi para a segunda, né? E foi feita uma cagada, já falei isso aqui várias vezes. A demissão por justa causa, a dispensa pedida pelo técnico tinha que ser formal, oficial ao Vasco, entregue ao representante do Vasco, e não alguma coisa de boca feita no calor da situação, né? O Vasco vai perder essa situação, não tem como não perder. Por quê? Porque não houve uma dispensa oficial, e o ato do empregado ou do contratado, se sair do contrato que está, leia-se Ramon Dias, é comunicar oficialmente ao Vasco. E não comunicou, foi apenas um desabafo, como toda a mídia aí já se pronunciou, né? E para fechar aqui, realmente cravou. Não, o Alain Belaciano não tem conflito de interesse algum com o Vasco. Não tem conflito algum com a recuperação judicial, porque ele não responde pela recuperação judicial. Acontece que o Alain Belaciano já foi advogado de credores do Vasco da recuperação judicial e que subestabeleceu lá sem reservas e conhece os advogados da parte ex-adversa. É complicado isso, chega a feder, né, essa questão aí, que os caras fundamentaram o processo e nos contaram uma história para tirar 777 do controle, né, dando essa celeuma aí de haver obrigatoriamente a sentença arbitral, e agora fala que a 777 não aportaria. Então era melhor não ter entrado com o processo. Se isso é verdade, não teria sentença arbitral, o Vasco pagaria valor simbólico para a 777 e ainda acionaria ela na arbitragem, não para discutir rescisão contratual, só para pedir ressarcimento de todos os prejuízos causados por ela. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Canais, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento,
Sininho para mostrar no YouTube que você quer ser meu vídeo quando for ao ar. Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.